pessoal, boa noite de novo, né, a todos que chegaram aí depois de mim. Hoje a gente vai fazer exemplos, tá, do cálculo da capacidade das unidades do sistema de abastecimento de água. Na aula passada, a gente viu do que é composto, né, o sistema de abastecimento de água e quais são cada um dos seus elementos. Então, a gente tem o curso d'água, que nós chamamos também de manancial, que é o corpo d'água onde a gente vai fazer a nossa captação para captar água e distribuí-la, né, para uma comunidade. Nós temos podemos ou não ter, tá, uma estação elevatória de água bruta, que isso aqui é uma associação de bombas, né, e aí essa estação elevatória vai fazer o quê? Ela vai captar água, vai jogar água dentro do sistema. Então, o próximo passo é a estação de tratamento de água. É aqui na estação de tratamento de água que a água deixa de ser bruta, do jeito que ela está lá no rio, e passa a ser uma água com padrão de potabilidade assegurado aí pelas portarias, né, exigidas. Então, quando a água sai da estação de tratamento, ela é uma água tratada, que aqui já é a nossa água potável. Né? Nós falamos aí sobre os parâmetros da potabilidade lá na aula de qualidade. Normalmente, essa água ela pode ser bombeada, né? Eu posso não ter uma outra estação elevatória aqui de água tratada, vai depender de cada caso, e ela é armazenada no reservatório. O reservatório, ele é um reservatório de água limpa, já de água potável, e ele serve para acumular carga, e a carga da água ser necessária para que a maior parte possível da distribuição ocorra através de gravidade. Então, é muito comum, se você andar aí pelas ruas de Fortaleza e sair prestando atenção, você sempre vai ver vários reservatórios da CAGES por aí. Aqueles reservatórios nada mais são do que reservatórios que acumulam água, para a partir dele a água descer por gravidade e chegar aí até as torneiras das casas das pessoas. Quando não é possível ter um reservatório, aí a água é bombeada direto, mas são casos muito raros. E o reservatório também, ele cumpre uma função de garantir que, na hora de maior pico do consumo da cidade, eu tenha água suficiente para abastecer a todos. A gente comentou na aula passada que existe um dia de maior consumo e existe também, durante o dia, uma hora de maior consumo. Então, esses coeficientes de maior consumo, eles têm que ser considerados no ato do nosso dimensionamento. Então, a vazão que leva a água do curso d'água até a estação de tratamento, nós chamamos de vazão de produção. Né? Na aula passada, eu mostrei a forma dela, que a vazão de produção era igual à vazão média, vezes o K1, vezes 24, dividido por T, mais 1 vezes, aqui não é mais não. Eu olhei por mais, escrevi vezes e falei mais. Vezes 1 mais o consumo na estação de tratamento, sobre 100, mais uma vazão singular qualquer que possa aparecer. Só que a vazão média anual, né, que a gente viu também, ela é definida pela população abastecida, vezes o consumo per capita, que cada pessoa vai consumir, dividido por 86.400, que é a quantidade de segundos que se tem em um dia, tá? E essa vazão aqui, ela está em litros por segundo, porque a população é em habitantes, o consumo per capita é litro por habitante dia. Então, para a vazão média sair em litros por segundo, a gente transforma o dia em segundos. Aí, o que é que eu fiz? Coloquei essa expressão aqui dentro dessa, tá? Para ficar já toda pronta. Então, a vazão de produção, ela vai ser o produto da população vezes o consumo per capita, vezes K1, que é o coeficiente do dia de maior consumo, né, dividido por 3.600 vezes o T, onde o T é a quantidade de horas que a adução funciona, tá? Porque nem sempre a gente tem um sistema de adução contínua. Na verdade, eles são muito raros. A gente normalmente tem um sistema com adução sazonal mesmo, né? Uma adução que tem um período de tempo e aí depois não tem mais.
E aqui é o consumo da ETA e as vazões especiais que possam aparecer. Uma indústria, uma fazenda com criação de camarão, ou um alto consumo escola, né, que consuma muita água, algo que trabalhe com um elevado consumo de água, às vezes uma comunidade menor, né, e aí eu tenho ali um ponto de tomada d'água para ir para essa comunidade menor e etc. Aí, esse é o nosso cálculo aí, nossa metodologia do cálculo da vazão de produção, que é a vazão que leva a água do rio, né, do manancial, até a ETA, que é nossa primeira vazão, né, a nossa vazão de água bruta. Então, essa adutora aqui, ela é uma adutora de água bruta. Depois que a água chega na estação de tratamento, ela é tratada lá dentro, né, a gente vai ver cada uma dessas etapas ainda, a gente vai estudar os tipos de manancial, depois nós vamos aprender, no caso não é aprender, é relembrar, né, como se dimensionam as bombas. Depois, estação de tratamento de água, a gente vai ver os tipos de reservatório e, por fim, a gente chega na rede de distribuição. Então, a gente passa 2 etapas aí, vendo cada etapa dessa individualmente. Quando a gente chega na parte de bombas, quem não lembrar muito bem de hidráulica, é só, ela fazer propaganda, né? É só ir lá no canal e assistir as aulas que tem lá de bombas, né? Mas isso aí só mais lá na frente. Quando chegar na hora certa, eu mesmo indico para vocês quais são os vídeos que vocês vão ter que assistir, tá? Só porque aqui realmente essa parte de bombas é hidráulica pura, então é bom vocês estarem bem afiados aí nesse processo. Então, depois que a água tratada sai da estação de tratamento, ela vai para o reservatório, ela vai para a etapa de reservação. E aí, essa vazão que sai da adutora, da estação de tratamento para o reservatório, é o que nós chamamos de vazão da adutora de água tratada, né? Ou vazão de água tratada. Ela é calculada pelo... Na aula passada, eu tinha mostrado que ela era assim. Q barra vezes K1 vezes 24 dividido por T, tá? Da mesma forma. Mas que é essa? Só que, analogamente, eu já substituí o Q barra pelo 86.400. Então, a vazão da adutora de água tratada, ela é a população, o consumo per capita, o K1, que é o coeficiente de dia de maior consumo, dividido por 3.600 vezes o período de adução e, caso haja, a vazão singular. Então, essa vazão aqui, ela é multiplicada só pelo coeficiente do dia de maior consumo. Por quê? Porque lá no reservatório, eu preciso garantir que no meu dia que as pessoas mais vão consumir água, que eu até dei o exemplo aqui do dia de Natal, né, que todo mundo toma banho para poder ficar sentado na sala, curtindo o jantar de Natal. Então, esse é o dia de maior consumo do ano, mas foi só um exemplo, tá? Não obrigatoriamente seja assim. Então, nesse dia de maior consumo, eu tenho que garantir que o meu reservatório está pronto para abastecer a todos, tá? E aí, depois que a água sai do reservatório e vai para as cidades, a vazão sai aí com o nome de vazão de distribuição, que é a vazão propriamente dita e efetiva, que vai garantir tanto o abastecimento no dia de maior consumo, quanto o abastecimento na hora de maior consumo, que está ali, dependendo do costume da cidade, se divide entre os 2 horários de pico, 6 da manhã, né, e 6 da noite. Entre 6 e 8 da manhã, entre 6 e 8 da noite, que normalmente é o horário que as pessoas estão em casa, né, porque estão acordando para sair para o trabalho e a maioria está voltando para o trabalho. Às vezes, em alguns municípios, meio-dia também tem um pico, mas aí não tem como ter uma regra absoluta, né? Normalmente, depende muito do costume aí do local que a gente esteja trabalhando. Então, ó, isso aqui, a vazão de distribuição era a vazão média, né, vezes o K1, vezes o K2, mais a vazão singular. E a vazão média, população, vezes o consumo per capita, dividido por 86.400. É muito ruim escrever e falar ao mesmo tempo. Mas, pronto. Só queria aqui guardar essas formas comigo. Então, nós temos aí essas 3 vazões, que são as vazões principais, né? São as vazões que correm aí nas veias do nosso sistema de abastecimento. Produção, da captação à ETA, adutor de água, vazão de adução, né, ou de água tratada da estação de tratamento ao reservatório,
e distribuição do reservatório até a entrada aí do município. E aí, quando entra na rede de distribuição, cada tubulação vai ter a sua vazão específica, que a gente vai ver como isso é calculado mais lá na frente. Tá? Aí são outros cenas dos próximos capítulos. Então, hoje eu vou trazer para vocês problemas comuns desse tipo que envolvam, né, esse projeto, esse dimensionamento. Então, de antemão, esses são problemas aqui teóricos, né, mas eu quero falar com vocês mais ou menos como é que a gente faz isso na vida real. Então, assim, a população, a gente olha no IBGE, né, a população de uma cidade, e quando a gente vai fazer um projeto desse, um projeto de um sistema de abastecimento, a gente nunca faz o projeto, por exemplo, vou fazer aqui o projeto para esse ano. Não, vou fazer um projeto para daqui a 20, 25, 30 anos. E aí eu preciso saber quanto que vai ser a população daqui a 30 anos, 25 anos. Então, essas medidas de projeção populacional, a gente também estuda, né? A gente vai estudar com base nas teorias estatísticas, né, de crescimento populacional, e é a primeira coisa que a gente faz, ver quantas pessoas irão existir, né, na cidade daqui para o final, né, para o meu tempo de projeto, que a gente chama tempo de projeto. E aí a população a gente consegue por isso. O consumo per capita, a gente falou, né, na aula passada, se for diferente para domicílios que são abastecidos e para municípios onde os domicílios não são abastecidos. E aí depende do número de habitantes do município, tem até aquela tabelinha que eu mostrei, a gente vai lá e adota um valor, tá? Normalmente o critério de escolha é do projetista, ele pode ser um projetista mais liberal e escolher valores mais baixos, ou ele pode ser um projetista mais conservador e escolher o limite do consumo, ou ele pode analisar um dia de consumo, né, pegar dados de medição e olhar e comparar com a faixa do número de habitantes e estipular um valor mais ou menos ali pela cultura do local. Então, depende muito de quem está projetando. O K1, que é o coeficiente de maior vazão, né, do dia de maior consumo, vai ser o dia de maior consumo do ano, né, vai ser o consumo do dia de maior consumo do ano, dividido pela média do consumo anual. Isso aí são dados também que ou a gente faz um estudo para isso, ou a gente simplesmente dita os valores de projeto usuais. Aqui no Brasil, valores usuais para K1 é 1,2. Minha letra está tão feia hoje, parece assim, que eu estou reaprendendo a escrever, é 1,2, né? E o valor para o K2, que é o coeficiente da hora de maior consumo, principalmente para projetos, a gente indica 1,5. Mas se eu tiver como saber o perfil populacional, perfil cultural de consumo, esse valor pode variar aí até 3, né? De 1,5 a 3. Como eu falei, depende do grau de conservadorismo de quem está projetando. E as vazões singulares vai depender da demanda que aparecer, né? Uma pessoa vai lá, olha, aqui eu tenho uma outorga de uma vazão de 10 litros por segundo na minha fazenda. E aí você tem que colocar essa vazão, né, no sistema. E agora eu esqueci o que eu estava falando aqui. Porque eu estava falando sim, os coeficientes, aí a gente vai pegar o consumo per capita, né? Os traçados das adutoras, os comprimentos dessas adutoras são tirados pela topografia, né? Dependendo da topografia do terreno e da escolha dos locais onde vão ser construídas a estação de tratamento e o reservatório. Então, o resto aí é problema de engenharia mesmo. Olhou, viu a adutora e aí aplica os nossos conhecimentos de hidráulica com as vazões e os comprimentos, a gente consegue dimensionar os diâmetros das nossas tubulações, né? Facilmente. É até um problema que a gente vai fazer hoje. Então, vamos começar aqui com esse primeiro exemplo, que era o exemplo da aula passada, né, que eu não fiz, só para a gente aplicar diretamente aqui as nossas formulinhas, tá? Então, calcular a vazão das unidades de um sistema de abastecimento de água, considerando os parâmetros a seguir. População com alcance de 25 anos será de 25 mil habitantes. O consumo per capita, 200 litros por habitante dia. O tempo de funcionamento da adução, 16 horas. O consumo na ETA, né, de 3%. Esse consumo da ETA, como eu já falei, ele é o consumo utilizado
para a retrolavagem de filtros, né? Já é uma água que é tratada e ela é consumida dentro da própria estação de tratamento, que ela é utilizada e descartada. Os coeficientes dos usos e uma vazão singular aí de 1,6 litros por segundo. Então, se eu quero a vazão das unidades, eu estou querendo aqui vazão de produção, vazão de adução e vazão de distribuição. São essas três vazões que eu quero. Vou simplesmente calculá-las, né? A gente sabe como fazer isso, aqui não tem muito o que pensar, porque é um exemplo bem de aplicação de fórmula mesmo, com base aí no que a gente já viu. Então, a vazão de produção é a primeira que eu vou calcular aqui, ela é igual à população vezes o consumo per capita, vezes o coeficiente do dia de maior consumo, dividido por 3.600 vezes T, faltou um zero, vezes 1 mais o consumo da ETA sobre 100, mais a vazão singular se existir. Então, nossa vazão... Oi, pode falar. Quando ele não der o K1 nem o K2, a gente adota mesmo aí. É bom ter em mente, né? 1,2 e 1,5, né? Exato, porque esses aqui são os valores padrão, né? Esse aqui é o valor padrão para o Brasil, a gente normalmente usa 1,2 culturalmente, né? E que é o dia de maior consumo. E o K2 também, na hora do maior consumo, é o valor de projeto, a gente não sabe nenhum dado, aí a gente coloca 1,5, que é o menor valor possível, né? Porque senão vai dar diâmetros grandes demais, e aí vai encarecer muito o projeto. Então, vai partir do zero, não tem nenhum dado ali para calcular, pode colocar 1,5. Beleza, professor. Valeu. Quando a gente estiver vendo a parte das redes de distribuição, aí eu vou mostrar para vocês as metodologias de cálculo que a gente utiliza para calcular esse K2, né? Porque às vezes a gente tem ali o perfil de distribuição da comunidade e aí a gente consegue calcular. Mas normalmente esses são os valores adotados mesmo. População, 25 mil. Consumo per capita, 200. O K1, 1,2. 3.600 vezes 16. Mais consumo de 3% e a vazão singular de 1,6. Aqui é só fazer essa continha. Vazão de produção. Vezes 200, vezes 1,2, dividido por 3.600, dividido por 16. Aqui não é um mais, eu estou só colocando um mais aqui, quando na verdade é um vezes. Vezes 1 mais 3 por 100, mais 1,6. Vazão de produção aqui, 108. Produção, 108,89. Vou colocar aqui. Ai, Deus, toda vez que eu faço esse 8, eu só me lembro da minha mãe reclamando. Quando eu faço esse 8, assim, duas bolinhas. 0,89 litros por segundo. Foi aqui nessa sala que eu contei a história do 8, foi? Ou foi em outra turma? Nem me lembro. É tanta história que eu conto. Foi aqui não? Não que eu me lembre. Mulher, foi assim, vou contar bem ligeiro aqui. Quando eu fui alfabetizada, né, eu estudei numa escola onde minha mãe também era professora, lá em Morada do Novo. Aí era uma coisa medonha com caligrafia. A Maria, uma besteira medonha que os alunos tinham que ter a letra bonita, e eu, filha da professora, filho e sobrinho da professora, né, aí tinha que ter a letra mais bonita, não sei o que, era uma coisa medonha, para ensinar a fazer esse 8, assim, né, como manda a caligrafia possível. Eu sei que tudo bem, eu fazia o 8 assim, porque eu fui adestrada, né, muito na base da TAP da dor. Aí, quando eu vim embora para Fortaleza, no primeiro ano, o meu professor de física, ele escrevia o 8 assim, né, com as duas bolinhas, o 8 técnico.
Aí eu, nossa, é muito mais fácil escrever esse 8. Eu achei bonito e comecei a adotar esse 8. Cheguei em Moraes Nova de férias, por algum motivo, fui escrever no caderno, ela viu meu caderno, eu não lembro qual o contexto. Eu sei que ela viu o 8. E aí ela começou a soltar os cachorros, que a gente passa uma eternidade para ensinar as crianças a escrever o 8 direito, quando chega no ensino médio, vem um professor e faz um 8 desse, que ela perguntou onde era que eu tinha visto o 8 daquele jeito. Eu disse, meu professor de física fez, eu achei bonito e copiei. Aí, pronto, toda vez que eu faço um 8 com duas bolas e ele não fica bonito, eu só lembro da minha mãe com essa história, isso já faz 26 anos, não, 16 anos, né, foi em 2004. Ela faz 16 anos eu ainda continuo com essa história na minha cabeça do 8. Toda vez que eu faço um 8 técnico, que não fica bonito, eu só me lembro dela mandando eu fazer o 8 possível, como ela ensinou. Era só essa história que eu queria contar. Voltando ao foco, vamos aqui para a vazão de adução, né? Vazão AAC, que é a vazão de adutora aí de água tratada. População, consumo per capita, K1, dividido por 3.600. Estou esquecendo esse zero direto. Vezes T, mais a vazão de singularidade. Aqui, eu percebo que a gente não utiliza mais o consumo da ETA, porque o que foi consumido da ETA ficou aqui dentro. Né? Essa vazão ela é descartada. Então, o consumo da ETA ele entra na vazão de produção, porque é uma água que eu vou utilizar dentro da estação de tratamento e vou descartar depois. Então, ela é uma água perdida. Por isso que a vazão de adução, quando já é água tratada, não tem mais aí o consumo da ETA na sua conta. Tá? Então, vazão aqui de adutora de água tratada, 25 mil, vezes o consumo, 200, 1,2, vezes 16, mais 1,6. A vazão de adutora de água tratada é igual a 25 mil, vezes... Esquecendo de botar o zero no 3.600 e botando aqui em cima. Dá muito certo. Vezes 200, vezes 1,2, dividido por 3.600, dividido por 16, mais 1,6, 105. 105,77 litros por segundo. Vocês podem achar que são vazões grandes, tá? Mas não é não, tá? Isso aqui, quando a gente divide por 1.000, né, que para dar em metro cúbico por segundo, fica aí em torno de 0,01, né, 0,011 metros cúbicos por segundo, é uma vazão mínima para um município, tá? Se você pegar a vazão de liberação máxima de tomada d'água no eixão das águas para Fortaleza, a vazão pode chegar a 14 metros cúbicos por segundo. Então, assim, é bem... Esse valor ele não é um valor tão grande, não. Ele é um valor bem pequeno até. Por fim, a gente tem a vazão de distribuição, que aí a vazão de distribuição, ela nada mais é do que a quantidade de pessoas que vai ser abastecida pelo tanto que ela consome, né? Dividido aqui pelos segundos do dia, vezes o coeficiente de maior consumo, do dia de maior consumo e da hora de maior consumo. Mais aí a vazão singular, né? Porque não foi nos dito aonde está essa vazão especial. Se a vazão especial estiver aqui, ela não vai entrar aqui, né? Mas ela, às vezes, pode estar, o ponto pode ser antes do reservatório, às vezes é depois. Então, se eu não falei nada e dei essa vazão, então vamos acreditar que a vazão singular é para uma indústria que tem dentro da cidade. Aí essa indústria acaba recebendo mais água, né? Por isso eu tenho que colocar isso na minha conta. Então, vazão de distribuição... Opa, falta substituir os valores, né, colega? A população é 25 mil, consumo 200, 86.400, 1,2, 1,5 mais 1,6. Então, a nossa vazão de distribuição... Esse exemplo aqui é muito fácil. Eu queria ter feito ele aula passada, mas acabei conversando demais, não deu tempo.
vezes 1,5. Dois, 1,5. Mais 1,6. 105,77 também. Ah, deu a mesma coisa. O meu deu 131, Paula. A segunda? Ou essa aqui? Vezes 200. Essa última, a distribuição. A minha deu 105,77 também. Vezes 1,2, vezes 1,5. Mais 1,6. 105,77. Mas olha, coincidência. Ah, já sei por quê. Por causa disso aqui, né? Dos coeficientes aqui, do número de horas de adução. Aí dá igual mesmo. Mas não é para dar igual, não. Assim, normalmente não dá igual, não. Pronto, essa é a vazão de distribuição, vazão de adução e a vazão de produção com os seus 8 cursivos muito bem feitos, né? Segundo Dona Maria das Graças manda fazer, tá? Então, isso aqui era só o exemplo mais simples mesmo, para a gente ter uma ideia aí do que é que vem pela frente. Vamos começar a engrossar esse caldo, né? Que é mais legal. O município de Esquizoland, né, Esquizoland é o nome da cidade oficial da disciplina de saneamento 1, tá? Eu inventei esse nome no semestre passado e eu vou eternizar esse nome. Terá uma população de 41 mil habitantes em 2035. Aqui eu já não coloquei os dados bem separadinhos, né? Vou escrevendo aqui, ó, população 41 mil habitantes. Para o projeto do sistema de abastecimento, considera-se um consumo per capita de 225 litros por habitante dia. Então, nosso Q, 225 litros por habitante ao dia. Sabe-se que a estação de tratamento instalada no município consome 8% de toda a água tratada na unidade. Então, essa ETA aqui, ela já é mais consumidora de água do que a passada, né? 8%. Esse percentual aqui depende do porte da ETA, tá? A gente vai, e da quantidade de filtros, e da qualidade da água, e de várias coisas que a gente vai ver também mais lá na frente. Neste cenário, avalie se a vazão de outorga de 250 litros atende à vazão prevista para a demanda do município. Adote valores de projeto para os coeficientes de consumo. Valores de projeto aqui, K1 é 1,2 e o K2, 1,5. Então, o que é a vazão de outorga? Tá? A vazão de outorga, para quem não sabe, ela é a vazão autorizada para a água ser distribuída. É a água que a concessionária paga para poder distribuir. Aqui é o tanto de água permitida pelo órgão regulador, né, que no caso aqui do Ceará é a COGE, que é a Companhia de Recursos do Estado do Ceará. Então, quando você quer regulador, quando você quer, aqui eu sou a Paula, eu sou a Bichona e eu quero montar agora uma empresa para concorrer com as autarquias municipais, né? Agora com o novo marco regulatório do saneamento, teoricamente vai aparecer pessoas com esse meu interesse para fazer isso, né? Eu quero investir todo o meu dinheiro para abastecer cidades. Então, eu vou lá e chego para a COGE, eu preciso de uma liberação de tantos litros por segundo para abastecer o município tal, né? E aí a COGE vai lá e vai lhe permitir ou não retirar essa vazão lá do açude, do reservatório responsável pelo abastecimento. Então, já é permitido pelo órgão regulador para o abastecimento. Então, o que é que eu quero saber? Eu quero saber se eu posso retirar, né? Se a vazão, se o tanto que eu vou precisar retirar é suficiente se a COGE me liberar apenas 250 litros por segundo. Então, qual é a vazão que eu tenho que comparar aqui com essa vazão de outorga de 250 litros por segundo? A distribuição?
a vazão de distribuição. Eu tenho que saber se a minha vazão de distribuição vai ser menor do que a outorga, porque a vazão de produção e a vazão de água tratada, né, elas são calculadas para que a vazão de distribuição seja atendida. Então, quem vai pagar pela água é o consumidor. Então, eu preciso comparar a minha vazão de distribuição, que é a vazão efetivamente que vai sair do manancial para a população, e comparar com a minha outorga, para saber se a outorga supre ou não aí a vazão de distribuição. Então, para esse caso aqui, ó, eu vou calcular aqui a minha vazão de distribuição. Depois a gente pode até calcular as outras vazões também, só para ver se ficam dentro da outorga, né, para garantir aí que não vai ter nenhuma escapada da lei. PQ sobre 86.400 vezes K1, K2, mais a vazão singular. Nesse caso aqui, não foi dito que havia nenhuma retirada significativa de vazão, então ela é zero. Tá? Então, a população, 41 mil. O consumo per capita, 225. 86.400. Vezes 1,2, vezes 1,5. Então, a nossa vazão de distribuição aqui será vezes 1,5, 192, 1875,19 litros por segundo. E aí, essa vazão de outorga é suficiente ou não? Como é maior, né? Que é a nossa vazão de distribuição, a outorga é suficiente para o abastecimento da população. Eu vou calcular aqui as outras duas vazões de produção e a de água tratada, tá? Só... não tem como calcular, porque não me diz aqui o... Professora? Oi. Só para eu entender, quer dizer que essa vazão de outorga é a vazão que o órgão regulador vai disponibilizar para a distribuidora distribuir água para o cidadão, é isso? Exatamente, é isso mesmo. De vira. Até 250 litros por segundo, exato. Aí o que é que ele faz? A população exige, como a gente faz esse cálculo, né? Eu faço o cálculo aqui da minha vazão de distribuição, exatamente para saber quanto de vazão eu vou precisar para fornecer para aquele município. Aí eu preciso de 192. E em cima disso, eu coloco um percentual, dependendo do projeto, ou então calculo mesmo a vazão de produção e a de adução, né? Normalmente a de produção, que é a maior, porque vai ter o consumo na estação de tratamento, né? No caso aqui de 8% esse consumo. Aí o que acontece? Eu coloco esse percentual em cima para saber se a vazão outorgada ainda não vai ser ultrapassada pela própria produção. E aí, normalmente, a vazão de outorga ela é bem acima ainda, né, da vazão de distribuição. Mas a vazão de outorga ela é paga em cima da vazão de distribuição. Se eu fizer aqui uma conta mais ou menos grosseira, né, se a distribuição é essa aqui, se eu colocar 8% em cima, vezes 0,08 mais 192,19, a minha vazão de produção ficaria em torno de 207 litros por segundo, e ainda assim está abaixo da minha vazão de outorga. Então, a vazão de outorga é a vazão que vai ser paga pelo consumidor. O quanto a tua aérea está desperdiçando é um problema teu. Né? Você pode tirar água para distribuir para aquela população. E de quanto é que ela precisa? De 192, pois então a gente tem um limite aqui. Né? A vazão que vai ser utilizada para comparar
é a vazão de distribuição, que é a que vai ser retomada pelo consumidor. Eu pago para usar água. Na ETA, eu não pago para usar. Se a ETA está perdendo 8% de água, meu filho, mude o seu sistema de tratamento, né? Melhore seus filtros, coloque menos filtros, e aí, no bom português atual, você que lute, né? Para poder desperdiçar menos água dentro da estação de tratamento. Ok? Ok. Show. Então, esse foi o nosso segundo exemplo. Parece que hoje a aula vai ser super rápida. Vamos aqui continuar, ainda bem que o cabelo está secando. Exemplo 3. Ó. Deseja-se instalar um chafariz para o abastecimento de água na comunidade Uirapuru, em Esquizolândia, tá? Uirapuru é um distrito imaginário na minha cidade imaginária de Esquizolândia. Sabendo que a população total a ser abastecida é de 1.300 pessoas, a população aqui é só 1.300 habitantes, é uma população pichototinha, né? E que existe uma tomada d'água intermediária de 12 litros por segundo, nossa, que vazão enorme, vazão intermediária aqui de 12 litros por segundo, para abastecimento de um distrito vizinho. Calcule a vazão necessária para o abastecimento do chafariz a partir da estação de tratamento principal do município. Então, o que é que eu tenho aqui? Né? Vamos fazer aqui um esquema tático. Eu tenho aqui a minha estação de tratamento, e aí eu vou abastecer aqui a minha esquizolante. Bem aqui tem um ponto de saída, né, uma vazão singular de 12 litros por segundo. E a Esquizolândia é um povoado, né? Tipo, 1.300 habitantes, pouquíssimas pessoas. E eu vou abastecer isso aqui com um chafariz. Eu vou simplesmente colocar lá um chafariz e distribuir água tratada para esse povo. Vou puxar uma extensão da minha estação de tratamento, tá? Então, qual é essa vazão aqui? A vazão que sai da ETA e vai até o meu chafariz. No caso, eu não tenho um reservatório, eu só vou ter uma torneira. Deixa eu fazer assim. Vai chegar aqui, ó. Aqueles chafarizes assim, bem vintage, né? E aí, aqui é o cano, e aí sai aqui as torneirinhas com água, né? Somente isso. Aí, bem aqui, tem a escultura do prefeito. Não é assim que eles fazem? Faz um chafariz, aí bota lá a estátua do prefeito em cima, né? Então, vazão de chafariz, consumo de um chafariz, a gente viu que ele é bem inferior ao consumo de uma rede com ligações domésticas, né? Então, esse valor aqui para distribuição sem ligações domésticas, ou seja, eu não vou colocar a rede na casa das pessoas, né? Sem ligações domésticas e sem lavanderia comunitária, né? Que aqui ele só fala do chafariz comunitária, o consumo per capita adotado é de 30 litros por habitante dia a 50 litros por habitante dia, tá? Então, eu tenho que escolher qual é esse consumo. Eu sou uma pessoa mais conservadora nos meus projetos, tá? Principalmente quando se trata de projetos de abastecimento de água, porque eu sou mestre em recursos hídricos, né? Então, compartilho da filosofia de que a água nunca é demais e que abastecimento humano é sim prioridade, tá? Então, eu, Paula, adoto, para uma situação como essa, um consumo de 50 litros por habitante dia. É como se fosse uma família com 2 filhos ou 3, né? E aí a senhorinha lá manda cada um ir lá buscar uma lata d'água no chafariz, né? Para passar o dia inteiro, porque os meninos tocam as pernas, né? Quando bota a lata d'água na cabeça, acaba prejudicando aí a saúde óssea da criança. Mas isso acontece, a gente pensa que não,
é mais comum do que o que a gente imagina. Então, assim, vamos adotar para o consumo 50 litros por habitante dia. Se eu estou jogando água da ECA até o chafariz, sem passar por um reservatório, essa vazão aqui é uma vazão de água tratada, né? E no meio dela aqui eu tenho uma vazãozinha singular, um ponto aí de saída para o distrito vizinho, que eu não tive criatividade para inventar um nome para ele. Daqui para o final do semestre ele aparece. Então, a nossa vazão aqui, que será a vazão necessária, ela é a população que vai ser atendida, vezes o consumo, né, de cada um, vezes o K1, que é o coeficiente do dia de maior consumo, a gente tem que levar isso em consideração. Então, como a esquizolense fica no Brasil e fica no Ceará, o K1 adotado aqui, eu não tenho nenhum parâmetro de comparação, eu adoto 1,2, tá? Dividido aí por 86.400. Chafariz, vazão de água tratada. Mais a vazão aqui singular. O tempo não foi dito, tá? Não foi dito o tempo de adução. Então, para esse caso, eu vou adotar adução contínua. Porque como é um chafariz, eu posso precisar bombear o tempo todo. Então, o tempo aqui vai ser 24 horas. Sempre que não falar do tempo, assume-se que a gente tem aí adução contínua. Tá? Mas isso normalmente não acontece, não. Vou colocar aqui porque não prestei atenção nesse detalhe. População, 1.300 habitantes, consumindo aí uma miséria de água, 50, vezes o K1, 1,2, dividido por 86.400, vezes 24. E aí a vazão aqui, que é o que vai dar volume, né, de 12 litros por segundo. É um distrito bem mais desenvolvido do que o distrito de Irapuru, né? Então, 1.300 vezes 50, vezes 1,2, dividido por 86.400, dividido por 24. Nossa vazão aqui, uma miséria, 0,0376, né, litros por segundo, tá? Praticamente nada, né, a vazão por conta da população que é muito pequena, né? Se eu colocar adução contínua, fica isso. Então, eu vou reduzir esse tempo. Não vou mais considerar adução contínua. Adotar tempo de adução de 6 horas por dia. Por que esse tempo de 6 horas? 6 horas é o turno de uma pessoa que trabalha normalmente numa agência dessas, né, de distribuição. A pessoa chega às 7 horas da manhã e sai 1 hora da tarde. Se você pegar essas agências, a maioria que atua, principalmente no interior, o turno é de 6 horas corridas. Então, o funcionário chega de manhã, ele liga a adutora e ele joga água na rede, né? E aí ela vai funcionar ali por 6 horas, durante 6 horas. Então, eu vou diminuir aqui o meu tempo, que chafariz funciona assim, né? Ele não tem água a todo momento, não. Então, eu vou aqui aumentar um pouco a minha vazão, porque senão ia ficar muito pequeno. 50 vezes 1,2, dividido por 86.400, dividido por 6, deu aí uma vazão de 0,15. Aí mais os 12 da vizinha, 12,15 litros por segundo. Esquizolense quase não tem nem no mapa, né? Distrito de Irapuru é muito, muito pequenininho. Então, seria aí essa vazão irrisória, né, de 0,15 litros por segundo, a vazão que vai para o chafariz. Mas por quê? Comunidade muito pequena e consumo de água muito pequeno. Se eu mudar isso aqui para uma rede de distribuição, o consumo sai de 50 aí para 150 litros por habitante dia, né, que é o consumo mínimo adotado para uma rede de distribuição com ligações domiciliares. Vou aqui para o meu último exemplo de hoje. Eu separei só 4 exemplos mesmo. Esse aqui é um pouquinho mais demorado, mas separei só 4. Oi. Pode faltar 2 segundinhos só para ver o negócio dele. Veja.
Viu? Vi, obrigado. Valeu. Show. Determine o diâmetro comercial. Meu Deus, eu tô com tanta sede. Determine o diâmetro comercial da... Oi. É que eu estava aqui anotando de cabeça baixa. As vazões, tanto de 24 horas para 6 horas, foram próximas a 12, é? Foi não, foi bem menor. Foi bem menor. Peraí, deixa eu fazer aqui, ó. Menos 12, aí, vezes 6, isso aqui por 24. A de 24 horas deu 0,037 ml por segundo. E essa daqui deu 0,15. Vermelho. Certo? Aí, por isso que eu reduzi o tempo aqui. Ah, tá. Determine o diâmetro comercial da adutora que transporta a água da captação até a ETA, para o sistema de abastecimento de água de uma pequena cidade com os seguintes dados coletados. Se eu quero o diâmetro da adutora, né, que transporta a água da captação até a ETA, o nome dessa vazão aqui é a vazão de produção. Então, eu quero o diâmetro da adutora de água bruta. Tá? População no final do projeto, 15 mil habitantes. Consumo médio, 200, os coeficientes 1,2 e 1,5. O consumo de água tratada na estação de tratamento, 3%. Demanda de consumidores especiais, 40 litros por segundo. Período de funcionamento da adução, 20 horas. Comprimento da adução, né, que é uma adutora por gravidade, de 5 quilômetros. Cota do nível da água do manancial, 980,3. Cota do nível da água na entrada da estação de tratamento, 940,3 metros. E o material da adutora é ferro fundido, com o coeficiente de rugosidade de Raven-Williams igual a 125. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o meu manancial, que é o corpo d'água aqui, e aí eu fiz a minha captação. Por gravidade, essa água chega aqui na entrada da minha estação de tratamento. Então, o nível da água, eu triângulo invertido. O nível da água aqui na captação é de 980,3 metros. E o nível da água aqui na entrada da ETA, que é o reservatóriozinho que recebe, né, a água, ele... Ficou bom isso aqui, hein? Que é o reservatório da ETA, de 940,3, e aqui é a estação de tratamento. Todo mundo aqui já visitou uma estação de tratamento na escola, que toda escola leva, né, para visitar a estação de tratamento de água ou de esgoto? Quem não visitou, quando a água entra dentro da ETA, ela cai dentro de um reservatório, né? Um tanque lá, um reservatório, um reservatório interno, que aí ela fica lá até passar enquanto ela recebe os primeiros processos de tratamento, né? A coagulação, quando ela recebe o produto coagulante, ela fica lá coagulando, sendo agitada, ela fica num grande reservatório aberto para a atmosfera, tá? Foi isso que eu quis apresentar aqui, nesse quadradinho menor. Então, aí, esse reservatório, ele não é pressurizado, ele é aberto para a atmosfera, e nessa nossa estação de tratamento aqui, nós temos a cota dele de 940,3. O comprimento da adutora, 5 quilômetros. Tá? E o material dela é ferro fundido. Então, ferro fundido. Se eu quero saber o diâmetro dessa adutora aqui, a vazão que vai passar por ela é a vazão de produção, né? A vazão de produção é a vazão que vai correr aqui dentro desse esquema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a minha vazão de produção. Vazão de produção é igual a
População abastecida, consumo per capita, coeficiente do dia de maior consumo, 3.600 vezes o tempo de funcionamento, vezes 1 mais consumo na ETA, dividido por 100, mais as vazões singulares que aparecerem. Eu acho que tem aqui, tem 40 litros por segundo. Então, vazão de produção, ó, vai ser igual. População a ser atendida, 15.000. Consumo per capita, 200 litros por habitante dia. K1, 1,2 foi dado. 3.600. Ai, meu queixo está doendo, parece que eu levei um murro. O período de adução foi de 20 horas, vezes 1 mais. A vazão de consumo dentro da ETA é 3%, né, que é 3 dividido por 100. E a vazão singular, 40 litros por segundo. Então, nossa vazão de produção vai ser igual a quanto? 3 por 100, mais 1, vezes 15.000, vezes 200, vezes 1,2, dividido por 3.600, dividido por 20, mais 40, 91,5. Alguém mais fez essa conta aí? Confere. Fazendo aqui. Faz aí, por favor, só para não correr se eu levar valor errado. Já me pergunto, meu dedo deslizaram aqui quando eu estava fazendo, mas eu vou fazer de novo. 20 vezes 15.000 vezes 200 vezes 1,2. Dividido por 3.600, dividido por 20. É isso aí mesmo, professor, tá? 91,5. Show de bola. Então, essa é a nossa vazão de produção. Mas eu quero o diâmetro, né? O problema de saneamento acaba aqui. Eu quero saber como é que eu calculo a vazão de produção e o que é a vazão, né? Que sai da captação até a ETA. Então, o problema de saneamento acabou lá. Agora é um problema de hidráulica. Vazão de produção, que a gente encontrou, 91,5 litros por segundo. O comprimento da nossa adutora, 5 quilômetros. O material dela, ferro fundido, então, nosso coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams, 125. Mais alguma coisa foi dado? Foi dado os níveis da água, né? Os níveis das cotas aqui do reservatório. Então, para calcular o diâmetro, se eu já dei, né, o coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams, é porque eu estou induzindo vocês a utilizarem a fórmula de Hazen-Williams. Então, vamos lá. Voltando aqui 2 semestres atrás, perda de carga unitária é 10,65, vezes a vazão elevada a 1,85, dividido por C elevado a 1,85, vezes o diâmetro a 4,87. Mas quem é a perda de carga unitária? É a perda de carga total, dividido pelo comprimento, né? Vou fazer assim, que é mais fácil. Perda J igual a ΔH sobre L, igual a isso aqui. Então, eu tenho a vazão, eu tenho o coeficiente, eu quero o diâmetro. Para calcular o diâmetro, eu preciso, então, da minha perda de carga. Eu não tenho a perda de carga, mas eu tenho o esquema do escoamento. Eu tenho aqui um escoamento que sai da cota 980,3 e chega na cota 940,3. Eu sei que o sentido do escoamento é esse, que sai da captação e vai até a ETA, e sei que isso aqui acontece por gravidade. Então, eu posso aplicar Bernoulli da captação para a ETA, né? Então, eu sei que a cota pirométrica na captação mais a carga cinética, como eu estou lidando aqui com escoamento entre 2 reservatórios,
abertos com o mesmo diâmetro, então, a cota piezométrica na captação, ela é a cota piezométrica na ETA, mais a nossa perda de carga aqui, no trecho que eu vou chamar simplesmente de ΔH. A cota da captação, a gente sabe que cota piezométrica, para quem não sabe, eu vou relembrar aqui, fazer uma mini revisão de hidráulica, tá? Cota piezométrica é carga de pressão mais a cota topográfica. Como ambos os reservatórios estão abertos para a atmosfera, a pressão efetiva aqui a gente considera como sendo zero. Então, a cota piezométrica, ela se resume à cota topográfica. Logo, a cota piezométrica da captação é 980,3. A do reservatório, 940,3. Mais a perda de carga. Nossa perda de carga, então, vai ser de 40 metros. Ok? Com a perda de carga, ó, logo, era para eu ter feito o contrário, né? Mas agora eu já fiz aqui. Logo, 40 sobre 5 quilômetros, 5.000 metros, vai ser igual a 10,65 vezes. A vazão é a vazão de produção. Ela é 91,5 vezes 10 a menos 3, porque obrigatoriamente entra aqui em metros cúbicos por segundo, tá? Unidade do SI. O C é 125 e o diâmetro é o que eu quero calcular. O diâmetro aqui vai ser igual a... eu vou fazer direto aqui, ó. Vai ser 91,5 dividido por 1.000, dividido por 125. Isso aqui é elevado a 1,85. Diâmetro é igual a isso por isso. Vezes 10,65. Vezes 5.000. Aqui por 40. O diâmetro elevado a 4,87 foi 2,1067 vezes 10 a menos 3. 4,87 raiz x disso. Diâmetro aqui, 0,282. Ah, lá se vai eu e meu 8, ó. 0,28. Meu Deus! 282 metros, tá? Como eu quero o diâmetro comercial, diâmetro aqui, eu não posso comprar um diâmetro de 0,288 metros, então eu compro um diâmetro de 300, né, que esse aqui é igual a 282 milímetros. Então, o meu diâmetro comercial aqui é 300 milímetros. Se eu quiser transformar isso aqui para polegadas, eu divido por 25. É um diâmetro aí de 12 polegadas. Mais de 300 mil intervalos também. Eu sou do Brasil, eu gosto de usar o SI, né? Eu gosto das unidades todas em milímetros. Não curto muito sempre ter que transformar para polegada, não. Ainda bem que isso está mudando um pouco hoje. A gente está nacionalizando um pouco mais. Tranquilo aqui? Beleza? Sim.